Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que excede todo o entendimento. A paz com Deus é o melhor acontecimento que pode existir na vida de um ser humano. Estar em paz com Deus, ter a paz do Espírito Santo. E em paz, nós vamos iniciar o culto de adoração ao nosso Deus, lendo o Salmo 150, o último salmo, doxologia final, diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Se você fizesse esse exercício aqui agora, colocasse o dedinho na frente do seu nariz, você perceberia que você está respirando. Se você não tiver, corre para o hospital. Mas eu creio que todos nós que viemos aqui, mais ofegante ou não, o frio não deixa tão ofegante, você está respirando? Tá, né? Então a Bíblia fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. E é um hino que fala que nós somos criaturas, mais que criaturas. Deus fez o universo para o louvor da glória dele. Deus criou o mundo para mostrar a sua bondade, a sua majestade, e para que ele recebesse o louvor do universo. E nós, seres humanos, muito mais. A primeira pergunta que nós temos do catecismo, né? Fala, qual é o fim principal do homem, ou do cristão, né? Qual que é mesmo? É amar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus e usufruir ou gozá-lo para sempre, gozar da sua presença. Então a presença de Deus nos dá a alegria. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino, é o número 10. As criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar. Fugir, do lua em prata reluzir, oh louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oh boa terra que nos dás, infinitas bênçãos cantam já. Juntos dar a glória a Deus, Senhor e Pai. Oh louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Nós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Podemos assentar. É um chamamento maravilhoso de louvar ao Senhor. E o que impede o meu coração, o seu coração, o que impede de nós louvarmos a Deus? Uma das coisas que impedia, nos afastava, é o pecado. O pecado, ele não é aceito por Deus. Mas Jesus Cristo veio para justamente quebrar essa barreira.
para nos aproximar dele. Ele nos deu livre acesso ao coração de Deus. Antes era só o sacerdote que podia ir, fazia o sacrifício. Hoje, eu e você, não precisamos de cursos teológicos, não precisamos de grandes coisas, precisamos da graça do Jesus Cristo, o nosso intermediador. Ele é o caminho. Através de Jesus, nós chegamos na presença de Deus, nos apresentamos a Ele, louvando, agradecendo, adorando o nome de Deus. E isso porque nós temos a graça da salvação. No entanto, enquanto estamos aqui, há uma luta ferrenha, uma luta contra o pecado. Somos pecadores, a natureza é caída, corrompida, por isso precisa ser glorificada, transformada. Aí a presença do pecado não vai existir mais. João, primeira epístola de João, capítulo 1, tem o título que fala que o verbo da vida e a comunhão com Deus, especificamente no versículo 5 em diante. 1 de João, capítulo 1, versículo 5 em diante, fala: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. No caso aí, luz, referência a pecado, santidade, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não pode ter contradição. Se é salvo pela graça, você vai andar na luz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, na igreja. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue que purifica. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Somos pecadores. Precisamos reconhecer isso e arrepender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo aqui, é preciso nós entendermos que a confissão é a Jesus Cristo. Eu não tenho o poder de perdoar os seus pecados diante de Deus. Nem que você faça 45 Pai Nosso ou qualquer penitência, você não vai ser perdoado. É o sangue de Jesus que Ele derramou na cruz. É o sacrifício dEle. E através desse sacrifício eu sou perdoado. E aí o capítulo 2, o apóstolo continua, ou melhor, versículo 10, né, ainda. E na sequência, o 2 fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Jesus mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí o capítulo 2 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou para o céu, que eu vou continuar pecando. De maneira nenhuma. Todavia, se lutando em santidade alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, Ele é próprio, Ele é a morte dEle, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos mundo inteiro, que aqueles que confessam Jesus. Jesus é o nosso advogado que intercede por nós. O Espírito Santo, Romanos 8, 26, fala que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nesse momento em que, como criaturas de Deus Pai, adorando o seu nome, nós vamos colocar o nosso coração, a nossa alma diante de Deus e perguntar ao Espírito Santo: o que eu preciso de santidade? O que eu preciso deixar? Pecado, vício, maledicência, morosidade, ódio, mágoa. A mágoa mata. A mágoa, há um estudo bíblico, queridos, que fala que a mágoa, a raiva, ela causa câncer, porque vai corroendo. E o Salmo 32 fala isso: os ossos secam. Então abra seu coração para Deus, para que a alegria do Espírito nos leve a agradecer, a louvar pela salvação e também pelo perdão que Ele nos dá e pela bênção que Ele derrama. Feche seus olhos nesse instante, você e Deus.
Grandioso Deus e eterno Pai, nesse momento nós nos reunimos aqui na Tua casa, em total quebrantamento, Senhor, diante de Ti, para pedir, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, nos guia, nos orienta, nos traz, ó Pai, o perdão através do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabemos que não há outro caminho, que não há outro meio de salvação a não ser pelo Seu Filho, ó Pai. E nós nos rendemos a Ti e buscamos, Senhor, nesta noite, a Tua presença e o Teu perdão, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar, a andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade e a negar cada vez mais os nossos desejos, os nossos impulsos, que muitas vezes nos levam a pecar. Abençoe, ó Pai, cada vida que está aqui, aqueles que não puderam estar também. Cuida de nós e nos prepara agora também, Senhor, para louvar o Teu santo nome, para cantar e declarar as maravilhas que o Senhor tem derramado em nossas vidas e a grandeza do Seu ser, ó Pai. Abençoe-nos, nos guarde e receba, ó Pai, o nosso louvor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor e um só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Te dou meu coração e tudo
meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse
esse nome é, oh quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se
aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Glorioso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento em que louvamos o Teu santo nome. E agora, Pai, prepara-nos para a mensagem que será ministrada, que possa penetrar em nossos corações, perpetuar em nossas mentes, ó Pai, para que possamos, Senhor, à medida da Tua vontade, exercer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ó Pai. Abençoe o pregador, abençoe cada membro que está aqui. Abençoe também, ó Pai, aqueles que às vezes podem estar em sofrimento, Senhor, ainda mais essa semana. A Luzia, ó Pai, que perdeu seu filho, esteja com ela, ó Pai, guardando, abençoando sua vida. E não sabemos, ó Pai, as razões, os motivos pelos quais o Senhor atua dessa forma, ó Pai, que para nós não é natural, mas para o Senhor é plenamente perfeito e agradável, segundo a Tua vontade, ó Deus. Guarda-nos, nos abençoe e nos guia, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Que bênção é reunir-se aos domingos, irmãos, para juntos nós louvarmos o Senhor. Está preparado? Alguns recadinhos para você. Abre os ouvidos, pega a caneta e anota. Próximo domingo nós vamos comemorar o Dia da Família Presbiteriana. E vai ser onde? Lá na nossa associação. Obrigado. Às 9h30 da manhã. Então, a nossa escola bíblica, que usualmente é aqui, será lá. Será a classe única, tá bem? Então, os irmãos poderão ir direto para lá. Além de levar a Bíblia, leva prato, talher, aquela carne para grelha abençoada e também a sua bebida, refri, suco, água, menos bebida alcoólica e uma bela de uma sobremesa. Tá bem? Leva a sobremesa, irmãos. Capricha na sobremesa. A gente precisa comer doce, né? Então capricha no pote, leva assim, ó, mais ou menos desse tamanho assim, ó, proporcional, né, à fome que a gente tem, tá bem? Então no próximo domingo toda a igreja está convocada para essa atividade importante. Tá estourando um trenzinho aqui, se puder ajeitar, não sei se sou eu, acho que sou eu, né, para variar. Aperta o cabo da nau. Pronto. Por aqui. Avisados sobre o almoço, irmãos. Também no dia 12 de junho, nós teremos o jantar em comemoração ao Dia dos Namorados. Eu acho que isso não vai dar certo. Os irmãos me deem licença, eu vou tirar esse negócio aqui.
Muito bem. Eu vou aumentar, viu, pastor? Mais 5 minutos do meu sermão. Esse negócio me atrapalhou aqui. Dia 12, então, vai ter jantar dos namorados. Você que é casado, você que namora, você que quer casar e já tem namorado, é noivo, está convocado, tá bem? Vai ser aqui na igreja. As irmãs estão preparando aí um trabalho abençoado, vai ter um buffet. 170 por casal, irmãos. Vale a pena o investimento, tá certo? Então venha, dê o seu nome. Você poderá convidar casais que não sejam da igreja para participar também. Então, esses 2 recadinhos, a fim de participarmos das atividades da igreja, tá certo? Irmãos, vamos orar também. Amanhã pela manhã, o presbítero Reginaldo pediu para que orássemos pelo seu Reginaldo Rins. Vai fazer uma cirurgia importante da coluna amanhã, às 7h30 da manhã, uma cirurgia longa. Então, estejamos orando por ele, por sua recuperação. Vamos à palavra de Deus? O que eu falei? Está vendo? O problema está nesse microfone aqui, eu tenho certeza. Tá? Mas os irmãos entenderam, tá? É Reginaldo. Rodolfo. Pedido pelo Reginaldo. Pedido pelo Reginaldo, o seu Rodolfo fará uma cirurgia. Tudo bem? Se orar pelo Reginaldo, Deus vai transferir a sua oração para o Rodolfo e está tudo certo. Vamos ver se eu falo o livro bíblico certo? Jeremias. Jeremias 38, versos 1 a 13. Se eu começar a ler o Salmo 23, não repara, não. Jeremias 38, versos 1 a 13. Diz o texto assim, irmãos: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puseram a Jeremias com as cordas, puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é preciso muito para mudar o dia de alguém. Basta uma pequena atitude e o dia de uma pessoa pode mudar e mudar significativamente. Uma ligação inesperada, uma palavra de encorajamento, uma visita, uma xícara de café sem açúcar, um abraço ou uma simples pergunta: como você está? Podem ser grandes ferramentas para que uma pessoa seja agraciada naquele dia em que ela está passando por alguns sofrimentos. Existem pessoas que estão passando, de repente, nesse instante da caminhada,
problemas emocionais fortes, estão cansadas, lutando em silêncio e afundadas em seus muitos sofrimentos e dores. Às vezes, irmãos, o sofrimento não aparece nem no rosto da pessoa, mas está escondido no seu coração, como alguém que está preso em uma cisterna escura, úmida e cheia de lama, sem esperança de sair dali. Esse era o cenário do profeta Jeremias. Ele se encontrava nesse lugar, abandonado para morrer em uma cisterna de lama, sem perspectivas de socorro. A primeira cena da narrativa, dos versos 1 a 6, é marcada pela dureza do coração do homem. Jeremias foi um profeta fiel à palavra de Deus. E ele não pregou aquilo que as pessoas ao seu redor queriam ouvir. Os versos 2 e 3, nós temos a pregação de Jeremias, que trouxe uma conturbação ao pessoal da sua época. Por essa pregação fiel às Escrituras, foi que os oficiais do reino se voltaram contra Jeremias e o acusaram diante do rei Zedequias, afirmando que as suas palavras simplesmente enfraqueciam todo o povo. Versículos 1 e versículo 4. Desta forma, irmãos, nós vemos, naquele instante, nos dias do profeta Jeremias, uma fraqueza espiritual muito forte, que pairava sobre Judá. O rei já não governava mais segundo a justiça de Deus, mas segundo a sua própria fraqueza. Versículo 5, o rei Zedequias demonstra essa sua fraqueza. Diante da fraqueza do rei, da anuência daqueles que não gostavam da palavra de Deus, Jeremias foi lançado na cisterna de lama. Olha o que diz o versículo 6 mais uma vez. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou ali na lama. Veja, por não haver água naquela cisterna, Jeremias morreria lentamente, uma morte cruel. Aos poucos ele seria consumido por aquele barro, um lugar escuro, frio, e ali ele ficaria esquecido. Esses primeiros versos, meus irmãos, nos mostram o cenário da dureza do coração do povo de Deus naqueles dias. Homens que preferiram lançar o pregador da sua época num buraco escuro a ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. Nos nossos dias também há pessoas que ainda tentam enterrar a verdade, pois não querem se arrepender dos pecados que cometem. E isso acontece, irmãos, de diversas formas. Alguns relativizam o pecado, dizendo que pecado já não é mais pecado. Outros rejeitam a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia, pelo fato de ter sido escrita por homens, ela não possui tanta autoridade assim. Há aqueles que ridicularizam os valores cristãos e outros que vivem como se Deus não existisse. E em vez de se arrependerem, fecham os ouvidos, fecham o coração e preferem calar a voz da verdade, ao invés de se voltarem a Deus. Mas a verdade de Deus, tanto nos dias de Jeremias como nos nossos, não pode ser enterrada em cisternas humanas. Os homens podem rejeitá-la, ignorá-la, confrontá-la, combatê-la, mas a palavra de Deus permanece viva, confrontando corações, chamando os homens ao arrependimento e oferecendo graça salvadora a todo aquele que se aproxima de Deus por meio do seu Filho, através da palavra do Senhor. E nesse contexto, irmãos, de pregação fiel, muitas vezes o povo de Deus sofre. Jeremias experimentou essa realidade. Ele era fiel à palavra de Deus e por isso estava sofrendo. E esse também pode ser o seu cenário nesse momento. Por ser fiel a Deus na dinâmica da sua vida, você pode estar passando por um momento difícil. Talvez esteja emocionalmente cansado, afundado em alguma cisterna da vida, como Jeremias esteve. Talvez esteja cercado de pessoas, mas esquecido nas suas muitas dores e abatido por dentro. E quando todos, no contexto de Jeremias, não estendiam a mão, quando tudo parecia indiferente ao profeta, frente ao seu sofrimento, Deus já estava providenciando o socorro para ele. O Senhor não abandonou Jeremias na cisterna. E a maneira que Deus escolheu para socorrer Jeremias nos ensina uma verdade profunda da qual eu quero compartilhar com os irmãos, que é o que nós vamos pregar hoje. Que a graça de Deus capacita pessoas comuns a realizarem obras extraordinárias por meio da fé. A graça de Deus capacita pessoas comuns a realizarem obras extraordinárias por meio da fé. Diante dessa afirmação, questionamos como a graça de Deus usa a fé bíblica para transformar pequenas ações em instrumentos poderosos na mão do Senhor. Há pelo menos, meus irmãos, duas ações da graça de Deus nesse texto, que habilitam pequenos instrumentos para que eles sejam usados para a glória de Deus
no serviço do reino. Em primeiro lugar, dos versículos 7 a 10, a graça de Deus nos capacita a agir com o que temos. Veja, Jeremias havia sido abandonado pelos líderes da época com a permissão do rei naquele buraco. Mas enquanto as autoridades de Israel, políticas e religiosas, se omitiram, Deus levantou um homem improvável para socorrê-lo. Quem é ele? Ebed-Meleque. Versículo 7 diz: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Isso é muito significativo, pois o socorro de Jeremias não veio do palácio, não veio do templo, não veio dos crentes, não veio dos judeus. Veio de um estrangeiro, eunuco, e que servia o rei, e que a Bíblia nem mesmo fala o seu nome, pois Ebed-Meleque não é o nome dele. Ebed-Meleque é uma palavra hebraica que significa alguém que servia o rei. A tradução literal de Ebed-Meleque é servia ao rei. Qual o nome desse homem? A Bíblia não diz. Ele era um homem sem nome na sua cultura. As pessoas simplesmente queriam o seu serviço. Será que um homem com essas características, um homem com essas ações, não aceito pela sociedade judaica e também não aceito pela realeza, poderia ajudar Jeremias, o profeta? Possivelmente não, né? Mas o texto nos mostra que sim. É justamente ele quem demonstra temor, compaixão e coragem. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição com esse texto que representa toda a dinâmica da Bíblia, que mais uma vez a Bíblia nos mostra um padrão recorrente. Deus usa as pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos. Deus estava usando um homem improvável para que um propósito muito importante fosse cumprido. Enquanto muitos que tinham aliança com Deus naqueles dias estavam rejeitando Jeremias por conta da sua mensagem, um homem que havia ouvido a mensagem de Jeremias em outra ocasião se arrependeu de seus pecados e agora estava sensibilizado à vontade de Deus e estendendo a mão para o profeta do Senhor. Veja, Ebed-Meleque não recebeu uma visão extraordinária, ele não ouviu a voz de Deus como Jeremias estava acostumado a ouvir e também não realizou nenhum milagre. Mas a graça de Deus o moveu a agir naquele instante. Aqui aprendemos outro princípio, que a verdadeira fé não nos deixa parados, inertes diante do sofrimento daquele que está próximo de nós. A graça de Deus se manifesta em amor verdadeiro. Isso faz coro com as palavras do apóstolo João na sua primeira cartinha, no capítulo 3, no verso 18, quando João diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Em obra e verdade, Ebed-Meleque foi até a presença do rei e denunciou a injustiça que estava sendo cometida contra Jeremias. Qual era a probabilidade do rei de Judá ouvir um simples servo que já havia abandonado o reino? Muito pequena, não é? Porém, diz a Escritura que ele foi até a presença do rei. E no final do verso 7, no verso 8, ele falou com o rei de Judá. Veja, não foi uma audiência marcada, não foi uma audiência reservada, foi uma audiência pública, com todos os conselheiros do rei ouvindo. Ebed-Meleque, o improvável, estava diante do rei, representando o próprio Deus, para que o profeta do Senhor fosse socorrido. Zedequias, como molenga que era, mais uma vez cedeu, e disse para ele: pode ir, pode ajudar o seu amigo. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, essa cena, ela é muito peculiar. Porque nós percebemos que Deus age por meio de pessoas totalmente improváveis, que possuem poucos recursos ou nenhum recurso, e Deus usa esses poucos recursos para a glória do seu nome. A força do livramento naquela situação não estava em Ebed-Meleque, mas estava no poder do Senhor que o sustentava. Constantemente, meus irmãos, Deus escolhe meios simples para manifestar o seu poder. Um exemplo: quando um grande navio ele fica parado em alto mar, quem é que o socorre e o reboca para que ele possa ir até a margem? Não é outro grande navio, é um navio pequeno, um rebocador cheio de graxa, cheio de fumaça, que vai até aquele grande navio e o puxa para que ele possa sair daquela condição. Jeremias é esse grande navio. Ele é profeta de Deus, homem fiel, e ele estava preso na lama, estava preso na cisterna, sem forças para sair daquela condição. Quem Deus envia? Um outro profeta? Ele envia um navio pequeno, um pequeno rebocador, Ebed-Meleque, o improvável e o simples, mas cheio de graça, para que pudesse então rebocar Jeremias e tirá-lo daquele fosso.
Isso confronta profundamente o nosso orgulho, irmãos, ou aquilo que ainda resta dele no nosso coração. Nós vivemos em uma cultura que valoriza a aparência, a posição, a influência, aquilo que o homem pode oferecer. Pensamos que Deus usa somente pessoas extraordinárias e com títulos. É fato, Deus usa pessoas com títulos, mas não são apenas elas. Deus usa as pessoas que Ele deseja para o avanço do seu reino. Deus usa gente comum e simples como eu e você. Usa servos, estrangeiros, homens e mulheres que se sentem pequenos, adolescentes, jovens e até mesmo crianças, a fim de que sua graça se manifeste. Há pessoas que, de repente, nesse momento da caminhada, estejam afundadas em cisternas emocionais, espirituais e até mesmo familiares. Jovens lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra o pecado. Idosos enfrentando a solidão, maridos e esposas desorientados, mães e pais cansados de criar os seus filhos, pessoas que servem no reino, mas que estão machucadas, sobrecarregadas e desmotivadas, se sentem realmente numa cisterna de lama. E agora, o que Deus faz? Ele simplesmente cuida dos seus filhos, enviando Ebed-meleques, rebocadores do reino, para que possam lançar cordas da graça, a fim de nos rebocar dessas situações. O que nós estamos aprendendo hoje, irmãos? Que a graça de Deus capacita pessoas comuns a realizarem obras extraordinárias por meio da fé. Nós já aprendemos que Deus nos mostra que a sua graça nos capacita a agir com o que temos. E, em segundo lugar, a graça de Deus transforma pequenas ações em instrumentos eficazes. Versos 11 a 13. Na sequência do texto, depois que o rei autoriza o resgate do profeta Jeremias, Ebed-meleque desce então à casa do tesouro e pega trapos velhos e roupas velhas, gastas, para socorrer o profeta. Diz o versículo 11, tomou Ebed-meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. O texto poderia simplesmente resumir e dizer, ele foi e socorreu Jeremias. Mas o Espírito Santo quis registrar esses detalhes, coisa que às vezes ele não faz em outras passagens, mas aqui Deus achou por meio do seu Espírito importante registrar. E se registrou, é porque é importante para o entendimento da passagem. Ebed-meleque orienta Jeremias a colocar aqueles trapos debaixo dos braços, entre as cordas e o corpo, para que ele não se machucasse. Versículo 12. Disse Ebed-meleque o etíope a Jeremias, põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Veja, irmãos, os objetos não eram sofisticados, eram simples. Não veio da Shopee, nem da Amazon, muito menos do Mercado Livre. Veio da tesouraria, daquele lugar dos achados e perdidos, roupas velhas e trapos que ninguém mais usava. Ebed-meleque pegou-os e transformou numa corda, a fim de que ela proporcionasse algum bem-estar ao seu amigo Jeremias. E ele lançou aquela corda amarrada por trapos. E aquilo serviu de salvação para o profeta. Essa é a beleza do texto. Deus pega aquilo que parece insignificante e transforma em instrumento da sua graça, meus irmãos. É impossível não perceber aqui como Deus age através daquilo que é pequeno, daquilo que é muito simples. Ao longo da narrativa bíblica, do começo ao fim da Escritura, Deus usou, na história da salvação, cajados, fundas, trapos, pães, peixes, azeites, um bocado de trigo, água e até uma cruz para manifestar o seu poder. O evangelho inteiro é construído sobre a lógica da graça. E qual é essa lógica, irmãos? Deus usa coisas pequenas e insignificantes e que o mundo despreza para que a glória seja dele. Permita-me ler 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, quando Paulo diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus usa vasos de barro para que no final de tudo, Ele receba a devida glória. Muitas vezes, irmãos,
Nós pensamos que Deus usa apenas pastores, líderes e conferências. Jamais Ele usará uma pessoa simples, um culto ordinário do domingo, para falar ao nosso coração. Ora, irmãos, Deus pode transformar coisas simples em coisas poderosas. Quando um homem confia em Deus, você pode ter um Fusca 69, ele transforma numa Scania poderosa. O português errado se transforma em palavras de salvação para aqueles que a ouvem. Portanto, um aconselhamento pastoral, uma conversa após o culto, uma visita inesperada, um abraço no luto, uma mensagem enviada no momento certo se torna cordas da graça enviadas por Deus por meio de pessoas. Por isso nós não podemos desprezar os pequenos gestos. Eles falam muito, eles tiram pessoas da lama. Qualquer corda lançada da graça de Deus tira pessoas nessas situações do fundo do poço. Porque quem está ferido, uma palavra de consolo pode se tornar um grande remédio. Para quem está cansado, um simples gesto pode transformar em fôlego para a caminhada. Há muitas mães que sustentam seus filhos durante anos com pequenas ações, aparentemente invisíveis. Pais que servem silenciosamente as suas famílias. Idosos que pensam que não têm mais utilidade, mal conseguem se movimentar, mas as suas orações sustentam filhos, netos e uma igreja inteira. Há jovens que pensam que, por não ter muita experiência, não podem oferecer nada a Deus, mas se esquecem que é através do pouco que Deus faz muito. A graça de Deus transforma, então, pequenas ações e pequenas coisas em instrumentos poderosos da graça de Deus. Nunca despreze os trapos, porque Deus pode usá-los como instrumentos da sua graça. Além disso, nesse texto, nos chama a atenção, irmãos, o cuidado que Ebed-Meleque teve para que Jeremias não se machucasse quando fosse puxado por aqueles trapos. O versículo 12 diz que ele diz para Jeremias para que ele se cuidasse e colocasse debaixo das suas axilas aqueles trapos para que a corda não o machucasse. Isso aqui é a graça encarnada de Deus naquele instante, porque o amor bíblico se manifesta dessa forma, em pequenos detalhes, irmãos. Às vezes o que marca a pessoa não é porque ela estendeu a sua mão para você, mas é porque ela teve paciência com você, porque você deu muito trabalho. E as coisas depois mudaram, mas o que te chama a atenção é a paciência, o carinho que a pessoa teve com você. No final da narrativa, o texto bíblico nos diz que Jeremias foi puxado com as cordas e tirado da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Aqui é outra coisa importante. O profeta de Deus, que tantas vezes havia sido instrumento do Senhor para abençoar, confrontar, edificar e orientar pessoas, naquele momento era ele quem precisava de socorro. O homem que sustentou tantos com a palavra, agora precisava ser sustentado. Isso nos ensina um princípio, irmãos. Em alguns momentos da vida, nós seremos os rebocadores daqueles que estão afundados em alto mar. Em outras ocasiões, nós precisaremos ser rebocados. Há dias em que Deus usará pessoas para lançar cordas em nossa direção. Em outras ocasiões, Deus nos usará para que pessoas cansadas e feridas sejam tiradas dos seus buracos escuros. E não há vergonha nisso, tá? Se Jeremias, o homem fiel a Deus e profeta do Senhor, precisou de ajuda, quanto mais nós também precisamos e precisaremos. A maturidade espiritual repousa, irmãos, quando nós sabemos que, sim, todos nós, do oficial da igreja ao novo convertido, todos precisaremos da ajuda uns dos outros. Talvez hoje, você não seja você quem precise lançar a corda, mas você está precisando se agarrar a uma corda e ser puxado rapidamente desse buraco. Ou ainda, talvez seja você hoje quem precisa lançar a corda para que outros sejam puxados. O serviço prestado por Ebed-Meleque, esse homem que nós nem sabemos o nome, foi feito com muito amor para que Jeremias pudesse ser abençoado. E esse serviço aponta para Cristo. Ebed-Meleque foi um servo no palácio do rei, mas foi usado para alcançar apenas Jeremias. Ele aponta para Jesus porque, semelhante a Ebed-Meleque, Jesus também desceu da sua glória e, como servo do Senhor, veio até esse mundo escuro, cheio do pecado, quando nós estávamos agarrados a Ele, e lançou as cordas da sua graça por meio da sua crucificação e ressurreição, e nos resgatou, a fim de nos levar para perto de si. Ebed-Meleque é importante, mas Jesus é maior do que ele.
Ebed-Meleque lançou cordas para tirar Jeremias do poço. Cristo, porém, nos lançou as cordas da sua graça para nos tirar do poder do pecado, do lamaçal do pecado. Deus Pai mesmo o enviou. Ebed-Meleque recebeu permissão do rei Zedequias para ir. Cristo veio na anuência de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Irmãos, essa passagem nos mostra nessa noite que a graça de Deus, ela age dessa forma no nosso coração. O que aprendemos hoje, irmãos? Que a graça de Deus capacita pessoas comuns, eu e vocês, para realizarmos obras extraordinárias por meio da fé. Sim, pessoas como eu e você. E que coisas a graça faz? A graça de Deus, em primeiro lugar, nos capacita a agir com o que temos. O que você tem? Lance nas mãos de Deus e Ele usará de maneira poderosa. A graça de Deus também transforma pequenas ações em instrumentos eficazes no avanço do seu reino. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que as ações de Ebed-Meleque nos conduzam a agir dessa forma no nosso serviço no reino, na nossa vivência familiar, profissional, até que Cristo volte ou até que Ele nos chame. Coloque-se em pé, nós vamos orar. Eu gostaria que, mesmo onde você está, você é quem hoje? Alguém que precisa ser rebocado como Jeremias? Ou alguém que está disposto a rebocar outras pessoas? Converse com Jesus agora. Senhor, nós clamamos por sua graça. À luz desse texto, de repente muitos dos meus irmãos estão precisando ser rebocados. Como um grande navio que está em alto mar e precisa de ajuda para chegar até a costa, e o Senhor envia um pequeno naviozinho para que ele seja rebocado. Envie, Senhor, pequenos navios para que o seu povo seja rebocado também. O Senhor enviou Ebed-Meleque para rebocar Jeremias. Envie pessoas para nos rebocar em nossas cisternas, cisternas de medo, de angústia, de dor, de lágrimas, cisternas que nos prendem, que nos entristecem, que nos deixam preocupados, cisternas do pecado, que nos fazem desonrar o Senhor. Ó Cristo de Deus, o Senhor que já nos socorreu em dia oportuno, nos trazendo salvação, também no período da nossa santificação, nos socorre igualmente, Senhor. Nos reboque mais uma vez. Mas não apenas isso, ó Deus. Também nos use como rebocadores do reino. Sim, pessoas como nós, pessoas simples, pessoas que não têm muito ou talvez nada a oferecer. Use a minha vida, use a vida dos meus irmãos, aqueles que se dispõem, que se colocam na presença do Senhor, desejosos para serem usados, a fim de que vidas tristes, vidas que estão presas ao pecado, vidas que não conseguem caminhar, progredir, estão machucadas, feridas, angustiadas, ó Deus, usa-nos para rebocar essas pessoas, e que no final de tudo, dos rebocados e dos rebocadores, todos levantem a mão em glória ao seu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa passagem bíblica, pela preservação dos detalhes, e pedimos ao Senhor que nos fale através da Escritura durante toda a nossa caminhada. Nos abençoe ao longo dessa semana, derramando sobre nós da sua graça. Também socorra irmãos nossos que não puderam estar aqui, outros que não têm podido estar por N situações. Estenda as suas mãos, Senhor, e usa-nos como igreja, como rebocadores do seu reino, para a edificação do corpo do Senhor, para a glória do seu nome. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o dom, o fruto e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, o seu povo, até que Ele nos chame, ou até que Ele volte, para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.